Bem-vindos de volta a mais uma aula da disciplina de Fundamentos e Metodologias de Ciências dos anos iniciais do ensino fundamental. Nessa unidade, nós abordaremos o espaço escolar e a construção de experiências científicas a partir da realidade. Espero que vocês aproveitem a aula. Vamos lá! Então, gente, nessa unidade, que é o espaço escolar e a construção de experiências científicas a partir da realidade, nós teremos um objetivo. E o objetivo será analisar o espaço escolar como um ambiente de construção de autonomia do estudante, que instiga o saber, fazer e compreender num contexto de cooperação entre os colegas. A escola, nos tempos de hoje, ela é um espaço educacional e socializador, que promove o saber sistemático com uma ação educativa voltada para o desenvolvimento de capacidades, proporcionando condições para a aprendizagem significativa, que nós vimos nas aulas passadas. Essa aprendizagem significativa ela tem que estar atualizada e ela tem que ser eficaz, fornecendo condições para a produção de novos conhecimentos, tendo por objetivo propostas pedagógicas voltadas para a realidade dos alunos, para que essas tenham condições de entender. Esses alunos eles precisam compreender como fazer para transformar essa realidade, isto é, a valorização da pessoa enquanto humana, em todas as suas dimensões, seja ela cultural, moral, afetiva, suas individualidades e autonomia, colaborando para o desenvolvimento de cada um, sempre respeitando a sua história, as suas potencialidades e os seus limites. Neste ambiente educativo, o trabalho prático ele é inquestionável no tocante às ciências e ele deve ser, por vezes, ocupar um lugar central no ensino. A partir dessa perspectiva, o processo de aprendizagem em sala de aula ele deve sim privilegiar práticas que vão proporcionar aos estudantes a resolução de problemas. Vai trazer também questões que vão ser apresentadas exatamente para estabelecer essas relações entre o que fazem e como o objeto reage à sua ação, buscando as causas dessas relações. O slide aí que vocês estão vendo, ele apresenta uma atividade prática no ensino de ciências. Então, como dito anteriormente, essa atividade prática, ela vai possibilitar o conhecimento novo. Isso por quê? Isso porque, como nós discutimos nas aulas passadas, o aluno ele traz um conhecimento prévio. E esse conhecimento prévio, juntamente com esse conhecimento que é passado, que é discutido em sala de aula, ele cria condições para que um conhecimento novo apareça. Esse conhecimento novo ele surja exatamente nesse sistema de acomodação, de readaptação e do surgimento do conhecimento novo. Então, aí nós temos essa figura de uma atividade prática do ensino de ciências. Essas atividades práticas, elas deverão servir como uma possibilidade ao conhecimento novo, fazendo com que o estudante ele entenda tal fenômeno estudado, ou seja, ele está tendo o fenômeno de perto, está analisando e está estudando, podendo, inclusive, mudar sua visão sobre o conhecimento científico. Com as atividades práticas, as aulas elas vão tornar diferenciadas, atraente, dando a elas um processo mais dinâmico e até prazeroso. A utilização de experimentos e a observação direta de objetos e fenômenos naturais, por exemplo, eles são, digamos que, indispensáveis para a formação científica em todos os níveis de ensino. Essas aulas, quando bem planejadas pelo professor, elas vão ajudar e muito na compreensão da produção do conhecimento em ciências e o docente ele deve buscar alternativas para a aplicação dessas atividades, vez que a maioria das escolas públicas não possui laboratório adequado, onde se possa realizar esses experimentos. Então vai caber ao professor usar da sua criatividade. A principal função dessas experiências é, com a ajuda do professor e a partir das hipóteses e conhecimentos anteriores, ampliar o conhecimento do aluno sobre os fenômenos naturais e fazer com que ele as relacione com a sua maneira de ver e sentir o mundo. Importante se faz salientar que na aprendizagem da disciplina de ciências,
As atividades experimentais, atividades práticas, elas devem sim ser garantidas de maneira a evitar que a relação teoria-prática seja transformada numa dicotomia. Aquela coisa bem distante, a teoria muito distante da prática, o aluno não consegue visualizar o que está sendo estudado. Então, as experiências, elas vão despertar, em geral, um grande interesse nos alunos, além de propiciar uma situação de investigação, curiosidade. Quando planejadas, levando em conta esses fatores, elas vão constituir momentos particularmente muito ricos no processo de ensino-aprendizagem. E esse é o objetivo. Fato é que uma proposta curricular de ciências, ela deve pautar, sim, pela construção conceitual, mas que através de diferentes situações problematizadoras que vão oportunizar o quê? O questionamento. Vão oportunizar o quê? A curiosidade, o interesse, a reflexão, a observação. Então, pensar um mesmo conceito em diferentes contextos vão auxiliar na construção de generalizações. Então, é exatamente nessa perspectiva o grande desafio da constituição de materiais didáticos. Consiste exatamente em concebê-los a partir de pressupostos do movimento ciência, tecnologia, sociedade, isto é, ensinar e aprender ciências em contextos de experiência humana. Aí sim nós vamos ter aprendizagens significativas. Como eu disse para vocês, quando eu falo de aprendizagem significativa, eu acabo falando de despertar a curiosidade, despertar um senso de autonomia, um aluno, né, que seja um sujeito ativo, ou seja, corresponsável pelo seu processo de ensino-aprendizagem. E aí, quando eu falo em proposição de problema, eu penso em uma atividade para desenvolver o conhecimento científico, parte da proposição de um problema pelo professor. Então, aí nós vamos ter o quê? Nós teremos o professor também, né, como corresponsável nesse processo. Ele precisa de usar suas potencialidades para transformar esse ensino de ciências em algo mais prazeroso, trazendo de perto a junção da teoria e da prática, não distanciando a teoria da prática. Como visto nesse slide, uma atividade para desenvolver o conhecimento científico parte da proposição de um problema pelo professor. É uma situação. O problema ele vai servir como uma mola propulsora nas variadas, né, ações dos alunos. Então, ele motiva, ele vai desafiar, vai despertar o interesse, vai gerar discussão. Esse é o objetivo do ensino de ciências. Resolver um problema instigante é um motivo de alegria. Por quê? Porque vai promover a autoconfiança necessária que o aluno precisa ter, né? Ele precisa de fazer, ele precisa de tentar achar explicações, desenvolver sua autonomia, a participação ativa no processo de construção do conhecimento. O experimento, ele tem a atribuição principal de gerar uma situação problemática, ultrapassando a simples manipulação de materiais. Nós não estamos aqui só para manipular materiais, para juntar isso e aquilo, para dar isso, não. Eu preciso de compreender esse processo. Então, os alunos das séries iniciais do ensino fundamental, eles são capazes de ir além da observação e da descrição dos fenômenos, das habilidades básicas comumente almejadas e trabalhadas pelos professores. Nesse sentido, as aulas de ciências podem e devem ser planejadas com a intenção de que o estudante ultrapasse essa ação contemplativa e o encaminhe para um processo de quê? Um processo de análise, de reflexão, que vai levantar possíveis explicações. Pois é exatamente dessa forma que os estudantes eles vão ter a chance de relacionar objetos e acontecimentos e expressar suas ideias. A realização de experimentos mediante aulas práticas no ensino de ciências representa uma excelente ferramenta para que o aluno concretize o conteúdo e ele vai poder o quê? Estabelecer essa relação da teoria e prática. Ou seja, a aula vai fazer sentido, ele vai conseguir fazer esse entrelace teoria e prática. Nesse sentido, a atividade prática ela necessita ser desenvolvida sob mediação e orientação do docente. A partir de quê? De questões investigativas que tenham consonância com o aspecto da vida dos estudantes e que se constituam em situações desafiadoras, realizando-se a verdadeira praxis
né, com o objetivo de ir além da observação direta das evidências e da manipulação dos materiais de laboratório sem um fim específico. A interação dos alunos com os conteúdos científicos, materiais, recursos, procedimentos de sistematização e de comunicação dos conhecimentos são extremamente necessárias. Exatamente, o professor precisa fazer esse ambiente de cooperação. O aluno com o professor ou com outras pessoas, eles precisam participar do processo de ensino. O processo de ensino não vai se resumir num ambiente de sala de aula. E é propiciada, inclusive, esse processo de ensino-aprendizagem, mediante diversas atividades no ensino de ciências. Essas atividades elas devem oferecer condições para que o estudante possa levantar e, inclusive, testar suas ideias e suposições sobre os fenômenos científicos que ocorrem em seu entorno. Ou seja, ele vai ter um olhar diferenciado. Ressalto que uma atividade de ciência ela deve fundamentar-se na ação dos alunos. A resolução de um problema durante uma aula prática, ela deve propiciar a curiosidade, a reflexão, relatos, discussão, ponderação, explicação, características de uma investigação científica. O aluno também vai desenvolver esse senso de autonomia, do saber fazer, do saber escutar, do saber assimilar, ou seja, de um trabalho em conjunto. Então, pode-se dizer que essas ações, particularmente quando acontecem durante a resolução de um problema, que envolve o conhecimento físico, químico, biológico, elas podem ser descritas por meio de 4 formas ou níveis, como propuseram autores como Camus e De Vries. Vamos ver agora. Esses autores, eles propõem esses 4 itens aí, de resolução de problema, ou seja, agir sobre os objetos e ver como eles reagem, agir sobre os objetos para produzir um efeito desejável, ter consciência de como se produziu o efeito e dar a explicação das causas. Ou seja, eu tenho um problema, eu estou apresentando um problema, eu preciso de ter definido nessa experiência, nessa atividade, objetivos, né? E os objetivos eles têm que estar inseridos de forma que eu consiga compreender o processo como todo, inclusive explicar as causas e os efeitos dessa situação, dessa circunstância. Ou seja, o professor, ele precisa fazer esse acompanhamento do agir sobre o objeto, de ver como ele vai reagir, de exatamente verificar esses efeitos. O efeito é um efeito desejado? É um efeito que eu estava esperando? Eu preciso ter essa consciência de como produziu esse efeito? Eu preciso de dar explicação a essas causas. Então, quando nós trabalhamos com uma experiência científica, com um estudante em sala de aula, ou até mesmo no laboratório ou fora dele, mediante a análise de um questionamento, de um problema, nós precisamos de procurar fazer esse trabalho de forma a despertar esse interesse e essa curiosidade nas crianças das séries iniciais, que é o foco nosso aqui, como dito anteriormente, observando essas diversas reações e efeitos que vão surgir no processo de clarificação desse problema. O problema ele precisa de ter um objetivo. E eu preciso analisar se esse objetivo ele foi alcançado na minha atividade. Então, quando os estudantes eles começam a agir para conhecer o objeto, verificando como ele funciona, esses estudantes ainda não sabem como resolver o problema, mas eles já constroem novas hipóteses, relacionando suas variadas ações e as correspondentes reações dos objetos. Então, logo em seguida, eles começam a agir para resolver o problema, procurando o quê? Procurando caminhos tangíveis para essa resolução. Então, eles pensam em N situações que podem chegar à resolução de um problema. Aí nós já começamos a verificar essa utilização do conhecimento prévio e do conhecimento, o surgimento do conhecimento novo. É possível dizer que algumas das ações da etapa anterior, elas são repetidas na proposta de quê? De obter determinado resultado. E como todos nós, sentem-se muito contentes, né, depois de conseguir resolver um problema. Não, eu consegui resolver um problema. Então, neste viés de ter resolvido o problema, não significa necessariamente que a atividade ela acabou, ela se findou. Considerando que uma coisa é saber fazer, a outra coisa é compreender. Eu posso até não chegar no resultado, mas se eu compreendi esse processo, a atividade ela já está tendo um objetivo alcançado.
E quem fala isso para vocês, eu estou, na verdade, falando, né, passando para vocês aqui uma situação que o próprio Jean Piaget, ele ratifica. Ele fala o seguinte: fazer é compreender em ação uma dada situação em grau suficiente para atingir os fins propostos, conseguindo dominar em pensamento as mesmas situações até poder resolver os problemas levantados em relação ao porquê e ao como das ligações constatadas e, por outro lado, utilizadas na execução dessa ação. Então, ao realizar uma atividade prática para tentar resolver um problema, por exemplo, tem-se etapas de como resolver o problema, levantando questões como para quê, o porquê de ter dado certo. Então, essas etapas, elas são etapas de reflexão sobre o como, né, que é a fase de tomada de consciência de suas próprias ações, e de procura do porquê, que é a fase de quê? Das explicações causais, que os estudantes têm a oportunidade de construir sua compreensão, e exatamente nesse sentido de compreensão de quê? Do fenômeno, seja ele um fenômeno físico, um fenômeno químico, seja ele um fenômeno biológico. No momento que o estudante ele narra o caminho feito para resolver tal problema, para o professor, para o colega, descrevendo inclusive suas ações, eles vão estabelecer em pensamento as próprias construções. E essas construções são construções conceituais, lógico-matemáticas e causais. O estudante, no momento em que ele está narrando esse percurso de resolução de problema apresentado, ele vai começar a tomar consciência da construção dos eventos. Então tem uma lógica, né? Iniciando-se a conceituação, realizando ligações lógicas e vai estabelecer conexões entre as ações desenvolvidas e as reações dos objetos. Essa tomada de consciência, ela é, na verdade, uma reconstrução que o aluno faz de suas ações e do que ele conseguiu observar durante a experiência. Então, nessa passagem, as relações, elas gradualmente vão sendo desvinculadas das ações da própria criança para a relação entre modificação dos atributos físicos, químicos, biológicos dos objetos e dos respectivos resultados, iniciando aí o quê? A construção dos conceitos. É importante reafirmar que a conceituação, ela é um processo que se inicia com a reconstrução da própria ação. E aí depois ela vai evoluindo, né, para sequências exteriores e vai permitir o quê? Uma elaboração gradativa de novas noções necessárias para explicar o fenômeno. Essas atividades práticas, elas são elementos de dialogia entre o aprendiz e o objeto do seu conhecimento. Então, elas se configuram, assim, num convite à ação, seja ela material, discursiva ou mental. A ação discursiva, que deveria acompanhar toda a atividade prática, ela é o instrumento de mediação entre um plano da materialidade e o plano mental. Então, entre esses dois planos, eu vou ter um plano de diálogo, né, que nós vamos discutir exatamente no tocante à construção desse conceito que vai ser trazida por Jean Piaget. Jean Piaget, ele apresenta aí a construção do conceito. Então, o fazer e o compreender têm entre si uma relação forte na explicação de determinado fenômeno, vez que assim tem-se o início da formulação de um conceito, que é uma etapa fundamental para o ensino de quaisquer ciências. Fica muito claro essa questão da necessidade de se ter essas atividades práticas exatamente para fazer com que o aluno apresente o seu conhecimento prévio e, juntamente com o que ele está visualizando, com o que ele está narrando, formar um novo conhecimento, ou seja, construir um conceito. Compreender. Jean Piaget, ele resume essa relação exatamente nessa tentativa de compreender, que consiste em isolar a razão das coisas, enquanto fazer é somente utilizá-las com sucesso. E o que é certamente uma condição preliminar da compreensão, mas que já
está ultrapassada, né? Já que ultrapassa, visto que atinge um saber que precede a ação e ela pode abster-se, né? Pode abster-se dela. Pode-se então afirmar que se quisermos ensinar ciência e que nossos estudantes, nossos alunos aprendam efetivamente essa disciplina, construindo eles mesmos os conceitos que nós queremos ensinar, caberá aos docentes fazer o quê? Incentivar em cada aula, em cada atividade, para que esse aluno compreenda o que está fazendo, né? E saber fazer. Então, nós seremos mediadores do processo de ensino-aprendizagem. Eu frisei isso muito para vocês. E nós seremos o link necessário para essa realização. A aula de ciência não pode terminar com a resolução de um problema. Quer dizer então que se não teve resolução de um problema, a aula não obteve o seu objetivo. Não, não é isso. É preciso saber e compreender o conteúdo, os caminhos, a problemática, desenvolver esse senso de responsabilidade em sua integralidade. À medida que se amplia o conceito de conteúdo escolar, o papel do professor em sala de aula torna-se cada vez mais fundamental. O professor de ciências, ele deve desempenhar suas funções com eficácia, eficiência. Procurar o quê? Caracterizar de maneira clara e tão objetiva quanto possível as qualidades de que ele deve possuir, devendo ser capaz, inclusive, de utilizar a metodologia que lhe permite orientar a aprendizagem, de tal modo que os objetivos do ensino de ciências sejam efetivamente aprendidos e atingidos. Quem é esse professor? O professor, ele não deverá ser um mero executor de coisas. Na realidade, ele é um educador. É a pessoa que educa, que realiza a prática pedagógica, que promove mudanças, inova, que molda personalidades. Então, ele é quem? Ele é exatamente um mediador do processo de ensino-aprendizagem. Por quê? Porque nesse cenário de desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes específicas no aluno, nós teremos que lembrar que o aluno é corresponsável pelo seu processo de ensino. Ele é um ser ativo. Ele não é visto mais como antigamente no cenário de pedagogia tradicional, né? Então, nós temos um professor e um aluno que participam coletivamente do processo de construção do conhecimento. Esse professor é a figura-chave no desenvolvimento das atividades práticas. Isso é fato. Ele que vai estabelecer os caminhos, estabelecer os objetivos. E por esse motivo é importante discutir alguns pontos relacionados à sua atitude em sala de aula, bastante diferente da atitude do professor que trabalha de forma tradicional, considerando que ele tem esse papel instigador em sala, sendo responsável por quê? Pela autonomia do aluno, pela cooperação entre os alunos, por analisar com muita sabedoria o papel do erro na construção do conhecimento, por acompanhar de forma eficaz a avaliação, que ela não seja somente uma avaliação somativa, e por interagir com o seu aluno. É esse ambiente que o professor precisa propiciar para que esse aluno construa o seu processo de conhecimento. Falamos tanto de autonomia, né? Nós falamos da autonomia no cenário de ambiente de prática construtivista, né? Que foge desse cenário de pedagogia tradicional, de escola tradicional. E aí eu falo de um aluno autônomo. Esse aluno autônomo é quem? Quem é esse aluno? O que ele faz? Ele tem que ter uma capacidade de decidir. Ele precisa se organizar, ele precisa ter autodisciplina, ele precisa ter uma capacidade de pesquisa. Essa capacidade de pesquisa ela vai ser instigada. Por isso o papel do professor é importante. Ele precisa ter persistência, capacidade de reflexão crítica, de motivação para aprender. Olha o professor de novo aí, ele precisa de motivar. Esse é o aluno autônomo. Então, quando eu falo para vocês de autonomia do aluno, eu falo em estudar sozinho, em tomar decisões, é sim uma das metas do ensino de ciências. Vês que muito tem se falado do aprender a aprender, né? Que nada mais é do que uma atitude do aprendiz de aprender os procedimentos necessários ao aprendizado de qualquer conteúdo.
Ou seja, eu acabei falando de 3 termos literalmente muito importantes aqui no cenário de autonomia do estudante, sendo eles atitude, procedimentos e conteúdo. Então, nesse sentido, eu digo que o aprender a aprender é uma atitude, isto é uma predisposição, uma postura ativa do aprendiz, uma decisão do agir. Essa postura ela é dirigida a um objetivo, né? Então, apropriar-se de um conteúdo. O objetivo é esse, isto é, eu preciso saber fazer algo, conhecer um assunto, aproximar ou dominar uma área do conhecimento. Mas esse objetivo só pode ser atingido por meio de algum procedimento, isto é, diferentes técnicas e ou maneiras de fazer que vai permitir o aprendizado do conteúdo e todos eles levam, né, ao estudante a autonomia, né, que precisa ser construída no ambiente de ensino desde muito cedo na escola. Então, se eu falo de autonomia, eu tenho que lembrar que ele vai me remeter a essa questão do aprender a aprender. Esse termo ele remete, né? O termo, na verdade, aprender a aprender, ele está ligado a essa linha construtivista, que nós tanto falamos, que teve como um dos iniciantes Jean Piaget, conforme já falamos em aulas anteriores. Então, relembrando de forma mais simples, a ideia construtivista, ela é a de que o aprendizado ele se dá quando o indivíduo ele interage com o conteúdo. Então, nesse sentido, o que se aprende, ela é uma construção minha, é uma construção pessoal. É possível dizer que um dos princípios do aprender a aprender é, sim, o desenvolvimento da autonomia do estudante, né? Onde este aprende a construir o conhecimento por si mesmo. Nesse sentido, o aprendizado ele é de um nível mais significativo do que aquele que ocorre pela mera transmissão do conteúdo. Isso por quê? Porque eu tenho um conhecimento prévio. Então, meu processo de acomodação e assimilação ele é diferente, mas ele acontece. Nós falamos de autonomia, falamos de cooperação entre os alunos. O que é essa cooperação entre os alunos? Eu preciso de ter essa cooperação entre os alunos no ambiente construtivista? Preciso. Essa cooperação, ela é permeada, né, em um cenário de aprendizagem significativo. Essa aprendizagem é aquela em que os objetivos são comuns, as ações são compartilhadas, os resultados são benéficos para todos, propiciando que a formação de um sujeito cooperativo. E aí, então eu tenho aí uma pedagogia da cooperação, exatamente, você tem uma pedagogia da cooperação, onde apresenta princípios, procedimentos, práticas e processos. Falando desse segundo apontamento, qual seja o de cooperação entre os alunos, é possível dizer que a prática pedagógica tradicional, ela reduz as interações em sala de aula exclusivamente entre o professor e o aluno. Assim, numa perspectiva tradicionalista, essa interação entre as crianças, ela tem pouca influência quando não indesejável ou desagradável aos olhos do professor. O estudante, quando conversa entre si, eles são considerados, na sua grande maioria, como o quê? Como um aluno indisciplinado. Não é, portanto, estranho que na concepção dessa pedagogia da transmissão, da recepção, pretende-se reduzir ao mínimo as relações aluno-aluno, porque se o professor está vendo o aluno conversando com o outro, é um aluno indisciplinado. Em contrapartida, nós vamos citar aqui o ensino construtivista, que não se ignora a importância da interação professor-aluno. Entretanto, a interação entre os alunos não pode nem deve ser desprezada, vez que na escola, na sala de aula, deve haver um tempo para comunicação, para reflexão, para argumentação entre os alunos, e essa troca também vai possibilitar reflexões e um novo conhecimento, por que não? Fatores relacionados à cooperação entre os alunos são importantes para o desenvolvimento da racionalidade e dos conteúdos metodológicos e atitudinais, porque essa interação com seus iguais, ela é imprescindível na construção eminentemente social de um novo conhecimento. A discussão com o seu par, né, com o colega, ela possibilita o surgimento do desenvolvimento lógico e a necessidade de se expressar coerentemente.
O enfrentamento de outros pontos de vista faz, inclusive, com que seja necessário coordená-los com as próprias ideias. Então, essa coordenação dá lugar à construção de quê? De relações, o que vai contribuir para o desenvolvimento de um raciocínio coerente. Eu vou ter o meu posicionamento, eu vou escutar o posicionamento do colega, eu posso formar um novo posicionamento ou não, eu posso ficar com o meu posicionamento, mas respeitando o posicionamento do colega. Então, no contexto de cenário de cooperação entre os alunos, as conversações baseadas na aceitação mútua e na cooperação para um projeto comum, elas são possíveis. E elas vão durar até que os envolvidos nesse processo educacional saiam do espaço emocional estabelecido pela relação de ensinagem. Uma convivência democrática, ela surge da aceitação mútua e ela não gera, pois é somente a partir da aceitação mútua que nasce, né, uma conspiração ontológica definidora de um modo de convivência. E assim, esse modo de convivência ele pode ocorrer. Em um cenário direcionado ao ensino das ciências, nós vamos fazer uma reflexão sobre a importância de se incentivar o que nós chamamos de pedagogia da cooperação, que foi o que apresentei agora no slide, como um instrumento de apoio aos educadores que vão favorecer o quê? O diálogo entre o aluno, entre o professor, professor, aluno, professor, desenvolvendo uma dimensão relacional de cooperação, de ética, do saber ouvir, na responsabilidade, na apropriação dos conteúdos aprendidos em sala de aula, que vão possibilitar a aquisição do conhecimento de ciências dentro de uma perspectiva de questionamentos, de vivências, de convivências. Este aprender a ouvir, a considerar as ideias do outro colega, não é somente relacionado ao ponto de vista afetivo. É um exercício de descentralização, né? Você tem um ponto afetivo, mas também você tem esse momento de descentralização. Mas também um ponto de vista cognitivo, né? Um momento precioso de tomada de consciência de uma variedade de hipóteses diferentes sobre o fenômeno discutido na perspectiva de quem? Do seu colega. Então você tem essa perspectiva, na visão dos colegas e a minha perspectiva. Esse contexto vai possibilitar o quê? O diálogo. E os alunos, eles serão ainda estimulados por desafios, as suas ideias, reconhecendo a necessidade de reorganizá-las, reconceituá-las a partir de posicionamento do outro ou não. Pesquisas já demonstram que em um ensino, quando se aumenta essa oportunidade de discussão, de argumentação, também se incrementa a habilidade do aluno de compreender os temas ensinados e o processo de raciocínio envolvido. Por quê? Porque vai fazer ele pensar em situações. Então, faz necessário que o estudante compartilhe essa ideia entre os pares, tanto em pequenos grupos como em toda a classe. Essa discussão ela precisa ser possibilitada, o diálogo precisa ser possibilitado, inclusive a reflexão. Os pequenos grupos, eles dão oportunidade ao aluno para que explique e defenda seu ponto de vista. Ou seja, um processo que vai estimular a aprendizagem, o raciocínio, porque a habilidade de argumentação é, sim, uma das realizações mais importantes da educação científica. Eu estou estimulando esse diálogo. Então, ao relatar aos colegas o que ele pensa sobre determinado problema, o estudante elabora e refina seu pensamento e vai aprofundar o quê? A sua compreensão sobre o que está sendo discutido. Entretanto, não basta colocar os alunos uns ao lado dos outros, né? É preciso permitir esse ambiente de diálogo, é preciso permitir que eles interajam para obter automaticamente a cooperação, a superação do egocentrismo de cada um. Faz necessário um planejamento bem delineado para desenvolver cada atividade em grupo, pois o elemento decisivo não é a quantidade de interação, mas a sua natureza empolgante e interessante para resolver, de tal modo que, ao procurarem uma solução, eles criem, com naturalidade, um clima de cooperação do ponto de vista cognitivo e, inclusive, atitudinal. Essa cooperação, ela existe entre os colegas justamente com a confiança, né? Com o respeito mútuo.
E esse respeito mútuo é o exercício de um novo modo de fazer, de olhar o outro e a si mesmo, favorecendo o quê? O aparecimento de novos modos de conviver, envolvendo habilidades de cooperar consigo mesmo, com o outro, com o ambiente, com toda a turma, né, com toda a unidade humana. Dentro desse contexto de cooperação, é de suma importância frisar que os docentes de ciência devem estar atentos ao planejamento de ensino. Afinal, deve-se decidir, prever, selecionar, escolher, organizar, refazer, redimensionar, refletir sobre o processo antes, durante e depois da ação concluída. As estratégias de um bom professor aparecem na conjuntura de diferentes processos de significação, nos entrelaçamentos dos saberes que provém do estudante, das alunas, né, dos estudantes, dos alunos, o que possibilita a formação de um pensamento reflexivo. Outro apontamento importante é que os docentes eles precisam estar conscientes de que o valor da ciência para a vida humana está nas possibilidades que ela abre exatamente para compreender a vida em si mesmo, para compreender a sociedade, para compreender o seu entorno. Ao nos permitir entrar em reflexões recursivas, nosso domínio de experiência e nossas operações cotidianas em nosso domínio de experiência num fluir de interações e de comunicação. Então é preciso possibilitar esse ambiente. Nessa proposta, o docente ele vai precisar procurar caminhos. E esses caminhos, eles vão possibilitar o desenvolvimento de atividades significativas. O desenvolvimento dos educandos de uma forma integral, integrada, permeada pelo senso de quê? De autonomia. O sentido de comunidade, objetivando atingir as metas coletivas e não apenas individuais, com o intuito de estabelecer e de desenvolver atitudes de empatia, cooperação e comunicação, bem como as de reconhecimento do valor das emoções e do próprio erro na construção desse ensino. O erro e a construção do conhecimento. Então, como que o professor, nesse cenário construtivista, ele deve agir sobre o erro? Então, o aluno apresenta um erro. E aí, como que eu vou agir? Eu vou pegar esse erro e ignorar? Eu vou falar com o aluno, não, você não pode errar mais. Eu vou passar sobre o erro sem reconhecê-lo, sem ensinar, ou sem, inclusive, compreender por que o aluno está tendo esse erro. Então, o erro ele possui uma multiplicidade de conceitos que podem ser de inclusão, de construção ou de uma ideologia da incompetência do outro, refletindo diretamente no processo de aprendizagem, sendo um fator decisivo para o sucesso ou fracasso. O conceito de erro é fundamental no processo avaliativo. Falar do erro na construção do conhecimento, me remeto ao terceiro apontamento relacionado à atitude do professor em sala de aula. Diante do erro, observando as realizações da criança, o interesse construtivista não é apontá-lo, mas estudá-lo, descobrir as razões desse erro. Então, no processo de construção da aprendizagem da criança, a presença do erro, ela vai se fazer inevitável. Portanto, as atitudes relacionadas a esse erro precisam mirar em suas causas. Por que esse aluno está errando? Entende-se que o professor, ao ignorar o erro, ele acabará inibindo as futuras aprendizagens significativas do educando. Em muitos casos, é preciso errar para acertar. Então, é este, digamos, o meio-fio existente entre o erro e o acerto, que está, né, na chave do sucesso, do processo, né, de sucesso do educando. Fato é que muitos docentes ainda avaliam e valorizam o aluno somente mediante prova. Quanto mais erra, mais é visto pelo professor como o quê? Como incompetente. Porém, o professor, ele deve interessar-se pelo erro. Então, aceitando como uma etapa estimável do esforço de compreender, proporcionando ao aprendiz os meios para tomar consciência deles, identificando a origem e
expor esse erro. Caberá ainda ao educando, ao educador, o comprometimento de suas atitudes pedagógicas, de utilizar e de fazer do erro um momento de aprendizagem. Olha o papel nosso, como que é importante nessa conscientização de fazer do erro um momento de aprendizagem. Considera-se que ao avaliar o erro do educando, lhe serão propiciadas o quê? Oportunidade de progresso, ao contrário de eu ignorar. É mais fácil ignorar? É mais fácil ignorar. Mas eu preciso de utilizar o erro como um processo de aprendizagem. Eu não posso deixar o aluno fadado a cometer esse erro novamente. Atualmente, muitas escolas elas já se preocupam com a discussão sobre a correção dos erros, né? Analisando de outra forma, considerando esse erro, analisando as respostas dos alunos, valorizando diversas formas de resolução para o mesmo problema, tentando mostrar o erro como uma situação natural, utilizando como instrumento didático, inclusive, né, como forma de trabalhar e avançar no processo de aprendizagem. Demo traz em suas publicações, suas escritas, que o erro ele não é um corpo estranho, uma falha na aprendizagem. Ele literalmente é essencial, ele faz parte do processo. E nós temos aí Felipe Perrenot, ele também vai se posicionar ao proclamar que todos têm um direito ao errar para evoluir. Isso é fato, ninguém aprende sem errar. Errando, reflete-se mais sobre o problema e sobre as ações usadas para resolvê-lo. Nós temos Macedo, que vai trazer também, que vai afirmar também que o erro e o acerto não são privilégios de quem sabe, mas são caminhos necessários ao conhecimento. Você precisa de errar para você aprender. O erro em muitas escolas não pode continuar sendo encarado como um sinônimo de fracasso do aluno merecer um castigo, mas como um instrumento riquíssimo para compreender o processo de estruturação do pensamento do aluno. Um ser que está em formação e a sua condição de ser em desenvolvimento. O erro do aluno é talvez a maior riqueza diagnóstica de seu processo, de seu caminho de aprendizagem. E o docente ele deve atentar, buscá-lo, não para punir ou sancionar, como acontece em muitas escolas, mas para do mesmo fazer um caminho de acerto, propiciando assim um ambiente de aprendizagem. Aquele aluno que ele errou muito, se o professor ignorar, ele vai continuar errando. Então o professor precisa de ter esse viés, esse olhar, né, para o erro como um caminho de aprendizado. Aprender, afinal de contas, é reestruturar o sistema de compreensão de si mesmo, do outro e do mundo. O aprendizado escolar, ele precisa estar voltado a despertar o interesse do aluno, a sua curiosidade, o seu espírito de investigação, o seu desenvolvimento para a capacidade de resolver o problema cotidiano. Em um ensino que se propõe ser construtivista, ele deve ter esse olhar. O professor precisa ter esse olhar. É necessário entender melhor que os alunos erram e mesmo não aceitando o erro, os docentes devem trabalhar com ele, transformando em uma situação de diagnóstico de aprendizagem. Então, o professor ele precisa de ter, sim, esse olhar. Ele precisa partir da explicação do aluno para, sim, procurar caminhos que são possíveis para compreender a estrutura do pensamento do aluno e por meio de perguntas que o levem a conflitos cognitivos ou dando-lhes novos conhecimentos, criando condições para que ele mesmo possa superar esse erro. A correção do erro a partir do olhar construtivista tem como objetivo a interpretação de soluções propostas pelos alunos, procurando identificar em que nível de desenvolvimento está esse aluno, propondo assim novas questões, orientando para que o aluno avance em sua forma de pensar, buscando um nível de conhecimento mais elaborado, definindo novas estratégias para a ação pedagógica, promovendo assim a cooperação e o respeito pelas individualidades. É necessário esse acompanhamento, essa reconstrução do conhecimento. A correção ela precisa de ser interativa, estando o professor e o aluno comprometidos com a aprendizagem. O professor precisa também ter a responsabilidade e a capacidade de trabalhar com o erro e transformá-los em situações privilegiadas de novas aprendizagens. Esse processo de avaliação não é uma tarefa fácil, mas deve ser realizado numa perspectiva em que o aluno aprenda, compreenda a integralidade do que foi apresentado. A avaliação
nesse cenário de erro, nesse cenário construtivista, ela tem um enfoque muito específico. A avaliação, ela deve contribuir para o processo do ensino-aprendizagem. Ela deve ser uma avaliação diagnóstica, formativa. Ela pode ser somativa também, mas ela não pode ter somente um viés somativo. Porque quando eu pego uma avaliação somente com viés somativo, ou seja, aquele viés que o aluno errou, ele perdeu ponto, ele não compreendeu a matéria, eu não vou avaliar o erro, né? Ou seja, é aquela avaliação fadada ao você passou de ano ou você não passou de ano, você atingiu uma nota ou você não atingiu uma nota. E aí eu tenho uma avaliação num cenário construtivista, que compreende o aluno como um ser complexo, como um ser em formação. A avaliação no cenário construtivista, ela avalia o aluno em todo o seu processo de construção de aprendizagem, né? Então eu penso numa avaliação diagnóstica quando o aluno entra, eu penso numa avaliação formativa no decorrer do processo, eu posso sim ter uma avaliação somativa no final do processo, inclusive um diagnóstico para ver se esse processo de diagnóstico do início ele se manteve no final do processo de avaliação. A avaliação ela tem esse viés de acompanhar se o processo do aluno é ou não eficaz, se foi ou não eficaz. Então, quando eu falo que a avaliação é o nosso quarto apontamento, eu devo considerar a avaliação, né, o desenvolvimento processual da criança, respeitando em seu espaço, seu tempo. O docente ele precisa de pensar numa proposta de avaliação construtivista que atenda a essas solicitações da sociedade moderna, que está em constante transformação, que é gestora de um desenvolvimento de mundo, que exige diversas formas de pensar, de agir, no cenário de nova ordem econômica. Assim, a produção de conhecimento e informações nessa sociedade nos leva a perceber e a viver numa sociedade de conhecimento e de informação, que vai exigir cada vez mais de nós, que precisamos de aprender a ser. No ensino de ciências, o professor ele deve conduzir suas aulas numa prática problematizadora, possibilitando a criança aprender a investigar a realidade do cotidiano e levantar questões em sala de aula. Então, aqui eu vou trazer uma atividade para vocês. Uma reflexão, eu quero que vocês façam um registro em seu caderno aí e abram a seguinte discussão em grupo, em momento posterior. Como que o professor ele deve avaliar o erro num contexto construtivista de aprendizagem? Então vamos pensar aí, vamos refletir sobre a questão apresentada e eu espero que vocês compreendam essa temática e façam um registro condizente com o que vocês acabaram de estudar. Então, gente, voltando, eis que a nossa reflexão, né? Como o professor ele deve avaliar o erro num contexto construtivista de aprendizagem? Então, pensando na avaliação como um processo diagnóstico e formativo, o erro no contexto construtivista, ele deve ser visto como uma possibilidade de aprendizagem, como um caminho ainda não realizado e que carece de uma mediação, de uma ajuda para se atingir o local correto. Essa avaliação do erro na proposição construtivista, ela deve estabelecer as perspectivas estrutural e funcional da produção ou construção do conhecimento de forma complementar, irredutível e indissociável. Afinal, avaliar é dinamizar oportunidades de reflexão e exigir um acompanhamento permanente do professor, propondo sempre ao aluno novas questões, novos desafios. Dessa maneira, a avaliação deixa de ser um processo terminal do processo educativo, como acontece hoje, e passa a representar a busca incessante pela compreensão das dificuldades do aluno e dinamizando as novas oportunidades de conhecimento. Eu espero que tenham compreendido essa temática, que assim como as outras, traz toda uma discussão pertinente sobre os fundamentos e metodologia das ciências, que deve ser repensada para a efetivação da aprendizagem. Obrigado a todos pela atenção e até o nosso próximo encontro.